Alô pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam todos bem, todos em paz, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vim aqui novamente fazer mais um vídeo sobre a palavra de Deus. Eu estava assistindo, não sei se vocês seguem, a Israel com a Aline, um canal muito interessante, muito bom. Um canal onde ela fala tudo, ela mostra tudo, que ela mora lá em Israel. Ela é Monte das Oliveiras, ela foi na Torre de Davi, vários lugares que tem aqui na Bíblia. Lá no canal dela ela vai e mostra a gente. Coisas maravilhosas, gostei muito. Então, pessoal, sem muita conversa, vamos embora para a leitura, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. No último vídeo eu parei no 36, então a gente vai iniciar aqui no 37. E o 37 começa assim: José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este mancebo com os filhos de Bilha e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos. E disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai, e disse-lhe: Que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém. Vem, enviar-te a eles. Ele lhe disse: Eis-me aqui. Ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Disse-me: Peço-te onde eles apacentam. E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhe dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, para o matarem. E disse um aos outros: Eis, lá vem o sonhador, Mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o, Rúben livrou-os das suas mãos, e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: Não derramais sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mão dele, para livrá-lo das suas mãos, e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram seus olhos e olharam. E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde-o e vendemos-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e
alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levavam José ao Egito. Tornando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou seus vestidos e tornou a seus irmãos e disse: O moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica de sangue, e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai, e disseram: Temos achado esta túnica. Conhece agora se essa será ou não a túnica de teu filho? E conheceu-a e disse: É a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou seus vestidos e pôs saco sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado, e disse: Na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seu pai. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. 38. Judá e Tamar. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos, e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua. E tomou-a e entrou a ela. E ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome de E tornou a conceber e teve um filho, e chamou o seu nome de Onã. E continuou ainda, e teve um filho, e chamou o seu nome Selá. E esse estava em Quezibe, quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: Entra a mulher de teu irmão e casa-te com ela, e suscita a semente de teu irmão. Oná, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim foi-se Tamar, e ficou-se na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher de Judá. E depois se consolou Judá, e subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tima. Ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: Eis que o teu sogro soube de Tima, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, e cobriu-se com o véu, e disfarçou-se, e assentou-se à estrada das duas fontes, que estão no caminho de Tima, porque via que Selá já era grande, e ela lhe não fora dada por mulher. E vendo-a ajudar, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto seu rosto. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: Que darás para que entres a mim? E ele disse: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse: Dás-me penhor, até que eu envies. Então ele disse: Que penhor é que te darei? E ela disse: O teu selo, e o teu lenço, e o cajado que está em tua mão, o que ele lhe deu. E entrou a ela, e ela concebeu dele. E ela levantou-se e foi-se, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu os vestidos da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo, o Adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher. Porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: Onde está a prostituta que estava no caminho junto às duas fontes? E disseram: Aqui não esteve prostituta alguma. E voltou a ajudar e disse: Não achei. E também disseram os homens daquele lugar: Aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: Tome-o ela, para que porventura não venhamos em desprezo. Eis que tenho enviado esse cabrito, mas tu não achaste. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: Tirai-a fora para que ela seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: Do varão de quem são essas coisas eu concebi. E ela disse mais: Conhece, peço-te, de quem é esse selo, e esses lenços, e este cajado. E conheceu-os Judá, e disse: Mais justa é ela
mais Juscela do que eu, porquanto não o tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais o conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E aconteceu, dando ela à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou, e atou em sua mão um fio roxo, dizendo, esse será o primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu seu irmão. E ela disse, como tens tu rompido? Sobre ti a rotura. E chamaram seu nome Pérez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio roxo, e chamaram o seu nome de Zerá. José em casa de Potifar. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, e serviu a ele. O pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer, e formoso à vista. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José, e disse, deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ele cada dia a José, e não lhe dando ele ouvido para deitar-se com ela, e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara o seu vestido em sua mão, e fugira para fora, chamou aos homens da sua casa e falou-lhes, dizendo, vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, que eu levantava minha voz e gritava, deixou seu vestido comigo, e fugiu e saiu para fora. E ela pôs o seu vestido perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, veio a mim o servo hebreu, que nos trouxesse para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou seu vestido comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo ao seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falara, dizendo, conforme a essas mesmas palavras, me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou, e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. 16. José na prisão. Interpreta 2 sonhos. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. E o entregou-os a prisões, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pôs-lo a cargo de José para que o servissem, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonhavam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio a José eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor,
dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhe: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro-mor o seu sonho a José, e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, estavam como brotando a sua flor, saía os seus cachos, amadureciam em uvas. E o copo do faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de faraó, e dava o copo na mão de faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado. E darás o copo de faraó na sua mão, conforme o costume antigo quando era o seu copeiro. Porém lembra-te de mim, quanto te for bem. E rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a faraó. E faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus. E tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro-mor que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de faraó, obras de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: essa é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de faraó, que fez um banquete a todos os seus servos. E levantou a cabeça do copeiro-mor, e a cabeça do padeiro-mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro-mor ao seu ofício de copeiro, e esse deu o copo na mão de faraó. Mas ao padeiro-mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Então, gente, eu vou parar por aqui, para não ficar muito extenso. Eu li do 37, do 37 ao 40. Daí depois a gente continua aqui, deixa marcado aqui com a fita para não me esquecer. Então, gente, hoje foi a leitura bíblica, esses capítulos. Já tá terminando, o Gênesis já tá quase terminando. Então, gente, eu espero que vocês estejam gostando. Quem não é inscrito no canal, se inscreve, canal Débora Gemília. Deixa o like, que é muito importante. E eu espero que vocês fiquem todos com Deus. Beijo no coração para todos vocês. Fiquem todos na santa paz. Que o nosso Senhor Jesus Cristo cubra todos vocês de bênçãos. Boa noite.